2, R. Olá, sejam muito bem-vindos para mais uma videoaula. Eu sou o Ben David e nós estamos com o curso R, módulo Programação em R nível básico. Hoje nós estamos com a aula 20, carregando e anexando pacotes. Para mais detalhes dessa aula, use a página do curso bendavid.github.io/curso R. Na barra de navegação, nós temos a opção Básico e em Básico você está diante da página desse módulo. Aqui em Sumário você pode vir na seção em Pacotes e na subseção Carregando e anexando um pacote, que você vai ter um pouco mais de detalhamento sobre o que nós vamos discutir de forma simplificada esse assunto na aula de hoje. Nós falamos na aula anterior os passos básicos a estrutura básica do que é um pacote e comentamos rapidamente sobre o processo de instalação e a utilização das funções desse pacote. Hoje nós vamos discutir um pouco mais sobre esse processo. Então, o que vem a ser a instalação? Só relembrando, a instalação significa que nós vamos pegar o diretório, que é esse pacote, e vamos instalar, ou seja, tirar do CRAN e colocar no meu disco rígido, no meu computador. Não quer dizer que quando eu abro o R, as funções que estão nesse pacote estejam disponíveis. O que é que eu preciso fazer? Uma das formas é colocar no caminho de busca. O caminho de busca significa que quando eu insiro esse pacote, isto é, carrego e anexo esse pacote no caminho de busca, eu posso simplesmente digitar o nome das funções, que essas funções estarão disponíveis para mim no meu ambiente de trabalho. Então, a instalação significa inserir esse arquivo que está lá no repositório do CRAN e colocar no meu computador, na biblioteca do R, daquele conjunto, naquele diretório que tem um conjunto de pacotes. E para eu utilizar no meu ambiente de trabalho, ou seja, no console, digitando as linhas de comando, eu preciso carregar e anexar. Isto é, disponibilizar no caminho de busca. Vamos entender um pouco mais esse detalhamento. Como é que a gente anexa um pacote? Anexar um pacote significa utilizar as funções library ou require. Não vamos discutir um pouco sobre as diferenças que existem entre essas duas funções, mas nós vamos dar um detalhamento quando nós formos falar em desenvolvimento de pacotes mais à frente, nos próximos módulos, que nós temos uma pequena diferença sobre essas duas funções, mas se você utilizar aqui qualquer uma delas, para esse momento, você estará carregando e anexando ao mesmo tempo esse pacote no seu ambiente de trabalho. Significa então que você está colocando o seu pacote no caminho de busca. Colocar o seu pacote no caminho de busca, você está criando momentaneamente um ambiente em que esse ambiente tem todos os nomes que você criou, que você ligou aos objetos criados dentro desse pacote. E aí você tem acesso rápido a isso. Basta digitar o nome, que aí o R vai procurar no caminho de busca onde é que está esse objeto que está associado a esse nome que você está digitando. Que no caso pode ser uma função, um conjunto de dados, etc. Então nós vamos utilizar essa função, library. Como é que eu sei o caminho de busca? Quais são os pacotes, ou melhor, os ambientes que estão no meu caminho de busca? O primeiro nome que nós temos aqui é o nosso ambiente global. O ambiente global é o primeiro ambiente que nós temos no nosso caminho de busca. O caminho de busca, nós vamos dar também um detalhamento maior nas próximas aulas. Ele é como se fosse um caminho hierárquico de ambientes de onde o R vai procurar os nomes associados a objetos. Então, o primeiro ambiente que o R vai procurar sempre será o ambiente corrente
E geralmente o ambiente corrente, que é aquele que a gente trabalha, vamos dizer, no ato de criar determinados objetos, para nós vai ser o ambiente global. Pode surgir que o ambiente corrente se modifique quando a gente está dentro de uma função, e aí nós temos ambientes específicos que a gente chama de ambientes funcionais, em que o ambiente corrente passa a não ser um ambiente global para aquele momento, né? Mas, de um modo geral, o nosso ambiente corrente será um ambiente global. Isso significa que, na hora que você digitar um nome no console, o primeiro ambiente que o R vai atrás vai ser no ambiente global. Existe algum nome desse que você digitou que está aqui no ambiente global? Se não existir, ele vai passando para os próximos. Eu não vou falar aqui agora o que é que significa cada um desses outros ambientes, porque isso aí nós temos temas para a próxima aula. Bem, então eu vou usar essa função search. Search, eu tenho acesso ao caminho de busca. Quando eu carrego, ou melhor, uso a função library e digito o nome do meu pacote que já foi instalado, quando eu digito novamente search, nós vamos perceber que após o ambiente global, nós temos um ambiente que se chama sempre a estrutura package, o nome desse pacote. É nesse local em que eu tenho uma cópia dos nomes que estão lá no meu pacote, em que esses nomes se ligam a objetos. Então aqui, quando eu percebo que o meu pacote está no caminho de busca, eu posso simplesmente digitar o nome das funções e eu tenho acesso a elas. Então, por exemplo, uma vez que eu carreguei o pacote, ou melhor, não carreguei, mas anexei no caminho de busca, eu simplesmente digito o nome de uma função, por exemplo, giveMidRangeMCP, e aqui, nesse caso, eu tenho acesso à interface gráfica desse pacote, né? Não quer dizer que todos os pacotes tenham interfaces gráficas. Nesse caso aqui, nós desenvolvemos uma interface gráfica para as funções que estão nesse pacote. E aí, de modo mais fácil, os usuários podem acessar por meio de botões a execução dessas funções. Agora, nós temos um outro caminho, que é, quando eu uso o library, duas coisas acontecem: o carregamento e a anexação ao caminho de busca. O carregamento, ele não tem um acesso rápido ao nome das funções. O carregamento só torna disponível a função, mas falta eu saber para onde eu vou apontar, que nome eu vou chamar. Na realidade é assim, quando eu digito o nome, como é que o R vai conhecer se ele não está no caminho de busca? Bem, se eu não quero utilizar o library, que é essa função ou require, que significa chamar todos os nomes que estão no pacote para o meu caminho de busca, e isso está disponível para mim, eu quero chamar apenas uma função específica, um nome específico. Então eu vou usar o operador ... Usar o operador ... faz com que eu não insira todos os nomes que estão no meu pacote, isto é, todas as minhas funções, no caminho de busca. Vejamos, para nós sentirmos a diferença. Vamos aqui novamente. Eu comecei de novo o meu ambiente de trabalho, usei a função search, está aqui o meu caminho de busca. O meu caminho de busca, após feito isso, eu vou utilizar o operador ... Utilizando o operador ... eu acessei agora uma outra função chamada mrWrite, em que, após um objeto que armazena uma análise específica desse pacote, eu estou utilizando a extensão LaTeX para que ele exporte para mim as linhas de comando do editor LaTeX para eu construir uma tabela dos resultados dessa análise. Então, simplesmente eu pego essas linhas de comando e coloco lá no meu editor de LaTeX, e aí eu já vou ter disponível
uma tabela com esses resultados. Observe agora que eu vou novamente pedir o search. E observe que após o ambiente global, não aparece mais o nosso pacote. Significa que ele não anexou esse pacote ao caminho de busca. Se eu digitasse aqui alguma outra função simplesmente pelo nome dela, me retornaria um erro. Porque ele vai dizer, esse pacote, esse nome, não existe no ambiente global. Por quê? Porque esse pacote ele não está no caminho de busca. O caminho de busca é o caminho, ou melhor, é o conjunto de ambientes em que eu faço cópias dos nomes dos pacotes que estão dentro dos pacotes para ter acesso às funções, por exemplo. Que situações eu devo utilizar o anexamento ou o carregamento? Então perceba, o que pode acontecer é que quando você tem um caminho de busca, você pode ter nomes repetidos em ambientes diferentes. Como é que o R vai conseguir controlar ou organizar? Vamos supor que vocês têm, no ambiente global que vocês criaram, você tem um determinado nome que ele é um vetor escalar, ou seja, de comprimento 1. E você tem dentro do pacote, por exemplo, o magre_tr_ttr, esse mesmo nome, só que é uma função. Na hora que você digita o nome, o primeiro ambiente que o R vai atrás vai ser o ambiente global. Depois, se não tiver esse nome no ambiente global, ele passa para o próximo nome. Então, se você digita o nome, nesse caso, que é igual para esses dois ambientes, aonde é que o R vai atrás inicialmente vai ser na hierarquização do caminho de busca. Então, dessa forma, nós temos que ter cuidado que nem sempre utilizar o anexamento pode ser interessante, porque você pode ter conflitos de nomes em ambientes. E na hora de chamar esses nomes, para especificamente chamar os objetos, ou funções, ou dados, você pode ter conflitos no seu script. Então você tem que saber se é interessante para esse momento anexar ou não anexar, porque uma outra situação você pode carregar, ou seja, utilizar o operador ... Vocês vão perceber que o código estará mais limpo quando você tem a definição clara desses dois conceitos, anexamento e carregamento. As implicações estão nesse sentido do que nós discutimos. Então, foi isso que nós queríamos falar nessa aula de hoje. Então, que fique claro, quando você usa o library, a função library ou require, ela especificamente carrega e anexa esse pacote. Ou melhor, eu posso simplesmente dizer que eu anexei o pacote ao caminho de busca. Anexar, antes o procedimento já automaticamente carrega essas funções. Ele já disponibiliza essas funções. Agora, para que ela fique mais fácil para o usuário, eu tenho que anexar o caminho de busca. É isso e até a próxima.